Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 4. Vamos, que hora é dos dois um só querer, tu condutor, tu senhor e tu mestre. Dante Alighieri, A Divina Comédia. O que foi, jovem Geralt? Por que está cabisbaixo? E por que estamos nesse silêncio funesto? Olha ao seu redor. A primavera, as verbenas, os salgueiros, os passarinhos cantando, o riacho murmurando baixinho. Dos vilarejos vem esse cheiro de trabalho na lavoura. Quer dizer, de leite azedo e bosta. E você, em vez de se alegrar em companhia da natureza, está assim amuado. Por que isso? Minha barriga está roncando. Poderíamos ter ficado em Espinham, comido algo. Aquela senhora nos convidou. Preston Holt deu um sorriso. Suponho que não esteja se lamentando por causa do almoço, mas dos folguedos com alguma senhorita do Loreley. Tudo tem seu tempo. Prometo que Pampinea e Montefort ainda nos receberá no anexo secreto daquele estabelecimento. E com certeza encontraremos entre suas moças alguma corajosa. Agora eu gostaria de chegar quanto antes à minha casa, Rocamora. Rocamora? De onde vem esse nome? Não sei. O nome veio junto com a propriedade. Preston Holt, conforme explicou a Geralt, tinha partido da capital junto com a construção da grande estrada, que deveria ligar Caedwin a Hengifors e depois a Covir e Povis. A derrubada das florestas despertava os monstros, que também eram atraídos pela concentração de pessoas. Os supervisores estavam dispostos a pagar por proteção. Havia muito trabalho e contratos vantajosos para um bruxo. Uns 4 anos atrás, ainda antes de a construção da estrada chegar à Marca do Norte, aconteceu um acidente. Lutando com uma meganeura que no fim das contas matou, Holt se feriu gravemente, sofrendo uma complicada fratura na perna. Esse acidente pesou muito sua carreira. Foi então que ele comprou o pequeno forte de Rocamora e se retirou por um tempo. De vez em quando aceito contratos, admitiu a Geralt. Voronoff escolhe para mim os monstros mais fáceis e eu pego a estrada de novo. Dessa vez, fui ao norte especialmente para encontrar você. Já estive lá em fevereiro e conheci muita gente. Os peões da grande estrada, o intendente, os soldados. Você deve admitir que valeu a pena tê-los conhecido. Quem é esse Voronoff? Você perguntou dele àquela dama. Pampinea Montefort, a cafetina. Dama, claro. De dama nem a cara. Já Timur Voronoff é meu agente. A Madame Pampinea diz que vocês se desencontraram. Que ele tinha voltado a Belvoir. Mas nós não vamos para lá? Não, não é caminho. Vamos para o sul, pelo caminho real. Belvoir fica a oeste. E esse agente, o que ele faz exatamente? Vai saber quando for a hora. Quando você finalmente decidir sobre minha proposta. E então? Já pensou sobre o assunto? Podemos conversar sobre isso? Talvez mais tarde. Como queira. Exporei esse cavalo. No pitoresco vale, entre freixos, amieiros e salgueiros, brilhavam telhados de colmo. Uma fumaça preguiçosa saía das chaminés. Holt se levantou nos estribos. Estamos em casa. Quer dizer, resmungou Geralt. Você está? E você também. É só aceitar minha proposta. Pois é. Um sujeito complicado você. Eia, vamos entrar. Em Rocamora, circundada por uma paliçada, adentrava-se por um portão que levava ao Rocio. Lá ficava a casa, uma construção sólida de toras de pinheiro encaixadas, coberta por um telhado de junco. Ao lado havia um depósito, um estábulo, um celeiro, um poço, um pombal, os banheiros e algumas choupanas. Por um amplo vestíbulo se entrava na área de serviço, e de lá acessava-se uma grande sala, onde havia um forno de cerâmica, da qual se ia a vários outros aposentos.
Ligados à casa ficavam uma grande cozinha e os quartos dos funcionários. Os funcionários consistiam em um administrador, sujeito soturno sempre ocupado com as contas, um criado mais velho com áreas de escudeiro, um lacaio mais jovem encarregado dos cavalos, e moças, sempre substituídas, contratadas no vilarejo. Também havia uma mulher gorda, barulhenta e engraçadona que cumpria a função de cozinheira e governanta. Era fácil lhe perdoar os gracejos e o barulho, pois cozinhava com maestria. Para Geralt, acostumado à dieta monótona e um tanto pobre de Kaer Morhen, cada refeição em Rocamora parecia um banquete real. Em toda a sua vida, nunca havia visto nem comido pratos como rolinhos de carne ou charutinhos de repolho. Já cordeiro com legumes era uma comezaína quase inimaginável. A comilança, o ócio e a observação dos pombos correios que iam e vinham não duraram muito. Talvez. Começou Holt, levando Geralt até o celeiro. Você se dê conta do fato de que naquela questão com o desertor foi por um milagre que tenha escapado da forca. Você matou um homem com uma espada. Ninguém se importa se agiu em legítima defesa ou em defesa de uma vítima inocente. Os bruxos não são muito benquistos. Pelo assassinato de um homem, podem te condenar à forca ou linchar. Por isso é melhor não empregar a espada contra pessoas. Para elas, há outros jeitos. Os sinais? Não somente. No celeiro que estava vazio foram fincadas no chão batido 4 estacas, nas quais havia imitações, feitas de couro duro, de cabeças e torsos humanos. Holt tirou o gibão, arregaçou as mangas da camisa e vestiu luvas grossas de montaria, dando um segundo para Geralt. Tudo o que lhe demonstrarei aqui deve servir exclusivamente para defesa pessoal. Digo e repito. Única e exclusivamente para sua defesa. Você é um policial, não um miliciano ou um matador. Tenha isso em mente. Geralt assentiu com a cabeça que tinha aquilo em mente. Em Kaer Morhen, prosseguiu Holt. Pouca coisa mudou desde a minha época, e na minha época a gente se esmurrava regularmente. É legal socar com a mão nua, não é? É tão gostoso e natural que talvez seja um atavismo. Às vezes não dá para ser de outra maneira, sobretudo, vamos dizer assim, com a cabeça quente. Porém, quando a cabeça quente toma o lugar de uma premeditação racional, é preciso pensar nas lesões graves que podem ameaçar o punho, o pulso, os dedos ou tudo junto. Às vezes, bater com a mão nua traz resultados piores para quem bate do que para quem apanha. É para isso que servem os instrumentos, garoto. Sim, eu sei, você não precisa me lembrar. Cada uma das suas espadas tem uma ponta. É difícil achar um instrumento melhor. Mas também convém se equipar com uma faca de empunhadura sólida. E é bom ter uma soqueira. Não ocupa muito espaço e é eficiente para diabo. Outra coisa que vale a pena carregar é uma vara firme, tendo em vista principalmente os cachorros. São muito mais perigosos do que as pessoas. Sem mencionar espada, faca ou soqueira, até uma bengala pode ser tratada como uma arma, um instrumento perigoso, cujo uso, ainda que indefesa, pode ter as consequências que mencionei. Por fim, é bom levar consigo algo discreto, um pedaço de metal, tipo uma chave, uma assim. Pegue. A partir de hoje será a sua chave. Para que fique claro, não serve em nenhuma fechadura, eu a encontrei no lixo. Agora vamos nos recordar rapidamente do que se pode encontrar na cabeça humana. Vão nos servir de demonstração esses manequins em formato humano feitos de couro de búfalo, moldado a quente, especialmente encomendados por mim. Holt bateu com toda a força no busto de couro até que levantasse pó e a estaca balançasse. No bregma, no cocuruto, a junção dos ossos frontal e parietal, sob os quais ficam o lobo frontal e o córtex motor, áreas do cérebro responsáveis pelo movimento. Dá para incapacitar alguém com um golpe forte. Sua vez, dê alguns golpes no bregma. Excelente. Um talento nato, ou quem sabe o treino na fortaleza. Ao contrário do que costumam dizer, a têmpora absolutamente não é o melhor alvo. Se for esse o caso, é mais vantajoso atingir o osso esfenoide localizado aqui. Olha, marquei com tinta.
Holt mais uma vez bateu com força no manequim. Debaixo desse osso fica a artéria temporal. O golpe causa hemorragia e morte. Que fique claro, minhas observações anteriores são aplicáveis aqui também. Homicídio da forca. E você, volta a lembrar, está aprendendo luta defensiva, não de agressão. Os ossos da órbita, como certamente lhe ensinaram, são um local sensível. A forma do golpe se transfere para o lobo frontal e o resultado é a perda de consciência. Agora é sua vez. Golpeie. A raiz e o dorso do nariz, como sabe qualquer um que tenha brigado na juventude, quebram fácil e se esmagam com um golpe. Um golpe simples no nariz causa dor aguda e um sangramento forte, capaz às vezes de tirar o adversário do combate. Mas um adversário mais forte e corajoso não será eliminado. No máximo, se enfurecerá. Por isso, preste atenção, é importante. A glabela, localizada meia polegada acima da raiz do nariz, também chamada de metópio ou intercílio, é um alvo muito melhor. É um ponto muitíssimo sensível. Um golpe forte danifica o lobo frontal. O efeito é uma concussão cerebral e a perda de consciência. Adiante, mostre para mim alguns golpes na glabela. Excelente. Debaixo do nariz, 1/4 de polegada abaixo dele, temos a chamada sutura intermaxilar. Um bom alvo para o punho. Um golpe esmaga os dentes da frente e os ossos nasais, o que por si mesmo é um espetáculo à parte e monstruosamente eficaz. Mas ainda não chegamos ao fim. Os ossos maxilares se ligam ao neurocrânio, isto é, a caixa craniana, e portanto normalmente o efeito do golpe é uma concussão cerebral. Também ouvi dizer, eu mesmo nunca fiz nem nunca vi fazerem, que um golpe forte e eficiente na sutura intermaxilar é capaz de lesionar a segunda vértebra cervical, mais especificamente o processo odontoide, também chamado de DENS, seja lá o que esse DENS seja. O resultado, conforme me garantiram, é um trauma do tronco encefálico. Uma coisa dessas elimina da luta qualquer agressor. Agora algumas palavras sobre o pescoço. É possível matar com um golpe no pescoço se bater com força e precisão aqui, nesse ponto abaixo do ouvido, na parte do crânio chamada de processo mastoide. Também marquei com tinta. Um golpe forte e preciso nesse local, principalmente usando algo como a sua chave, rompe a artéria vertebral que passa, nesses processos das vértebras. Uma ruptura da artéria vertebral leva à perda imediata da consciência e morte certa. Portanto, se for terminantemente necessário privar alguém de vida, o processo mastoide não é um método ruim. Agora mostre um golpe no local. Mais uma vez. Está bom. Contudo, o pescoço é sobretudo a laringe. Nos humanos do sexo masculino, ela se destaca pelo gogó, isto é, a proeminência laríngea. Duendes e gnomos, como você sabe, também têm essa proeminência, já elfos e outros humanoides não. Mas voltando ao ponto. Um golpe nesse local causa hemorragia interna, e os tecidos macios inchados bloqueiam a traqueia. O golpeado, caso não receba ajuda imediatamente, se engasga. Também não é um mau jeito de privar alguém de vida, principalmente se é preciso fazer em silêncio. Estou vendo que você quer fazer uma pergunta. Aquele brucutu em espinhão, aquele que estava batendo na mulher, eu nem vi em que parte do corpo ele apanhou. Ele sobreviveu? A natureza costuma ser insondável. Não obstante, não vejo motivo para preocupações. Tire isso da cabeça. Sigamos o treino. Mostre-me, Geralt, uns belos golpes no gogó. E assim encerraremos por hoje. Pro almoço, coelho defumado com cebola e aipo. Na manhã seguinte, foi a vez dos bastões. Varas de carvalho desgastadas pelo uso que mediam 3 pés. Substituíam as espadas. A perna deficiente, como se pôde ver, não atrapalhou Holt na esgrima. Era ágil como um gato. Atacou sem aviso. Geralt cobriu com uma quarta para a primeira. O bastão lançado contra ele de molinete foi evitado com uma segunda Dexter alta. Contra-atacou com uma terceira Mesocércio.
Holt cobriu com uma terceira para a quarta, girou e atacou de pronto com uma finta. Geralt se defendeu com uma primeira e com uma meia volta contra-atacou com um forte mandrito. Holt cobriu com uma oitava alta, uma defesa pouco convencional. O som do bater dos bastões ecoava pelo pátio, tão alto e em ritmo tão veloz que chamou a atenção do administrador e do lacaio da estrebaria. Você tem tendência a sair da volta e golpear em mandrito, jovem Geralt. O seu mandrito é forte, como pôde ver aquele desertor. Um corte firme, mas assim sem graça nem finesse. E quem precisa de graça e finesse, se corta, é para matar. Mas para não cair na rotina ao matar, tente um hovers. Ou para usar a terminologia de Vesemir, um sinistro. Um golpe igualmente assassino, eu garanto. Só que ao contrário. Passo largo com o pé direito, meia volta, molineto e hovers. Vamos praticar? Praticaram. Por mais de uma hora, nenhum dos dois conseguiu acertar o outro com o bastão. Poderiam muito bem ter lutado sem os protetores. Nada mal, jovem bruxo. Nada mal. Pelo que posso constatar, Vesemir ainda está em forma e segue ensinando bem. Finis, chega por hoje. Mas para encerrarmos, um pequeno memento. Atacou subitamente com uma grã passata com o pé direito e um molineto tão forte que Geralt precisou cobrir com uma serpentina. Torcendo o tronco, Holt executou uma finta de mandrito na têmpora esquerda, depois um molineto, um contratempo de passo largo com a perna esquerda, repetiu o molineto, um tramazone. E Geralt ficou atordoado, sem nem se dar conta do momento em que caiu, batendo a bunda no chão. Na sua cabeça retumbavam e zumbiam enxames de abelhas. Havia sido atingido com força na têmpora. O protetor de couro teve serventia. O que foi isso? Perguntou embasbacado. Graça, Geralt. Graça e finese. O corpo de Holt pôde-se ver enquanto ele se despia no banho. Revelou-se um mapa das cicatrizes e uma crônica dos acidentes. Isso aqui foi uma Kikimora, disse, apontando para uma fileira de marcas de dentadas em forma de lua crescente no bíceps esquerdo. Ela me pegou de surpresa. Uma horrenda cicatriz nas costas revelou-se uma lembrancinha das garras de um Sherposh. A marca acima do quadril direito foi deixada pelas unhas de um grifo. O ombro esquerdo ficou lanhado pela bocarra de uma Wiper. A cesura mais repulsiva devia ser a luta com a Meganeura. A coxa direita do velho bruxo ficou deformada. Além dos sinais das mandíbulas, ela carregava as marcas de cortes cirúrgicos e suturas, desde o quadril até quase o joelho. Além disso, Holt derramou sobre si a água de um baldinho e bateu nas costas com um feixe de ramos de bétula. Temos a panturrilha, veja só. Sabe o que me fez isso? Um vira-lata. Matei o filho da puta. Sem falar da cabeça. Ainda sinto tonturas devido a uma canecada que levei numa taberna em Novigrad. Sim, jovem Geralt. A pele de um bruxo é uma crônica de seus feitos. No inverno, quando você voltar a Rocamora, olharemos e contabilizaremos suas memórias. O medalhão no pescoço de Holt mostrava a cabeça de uma serpente com grandes presas venenosas. Geralt hesitou longamente em perguntar. Tanto que, por fim, Holt respondeu, sozinho, sem pergunta. Sim, eu estava lá em Kaer Morhen naquele dia, 35 anos atrás. Uma hora te conto sobre isso, mas não hoje. Mas, eu usava outro nome naquela época. Não estranho que Vesemir tenha escondido de vocês. Como eu disse, nossos caminhos se separaram. E passei a usar meu nome e sobrenome verdadeiros. Porque eu os conhecia, é bom que você saiba. Vendo o olhar interrogativo de Geralt, Holt explicou. Quando minha mãe me abandonou, parece que em algum canto de Kovir, colocou no cesto um cartãozinho. Aquelas que sabem escrever, deixam um cartãozinho com dados do enjeitado, geralmente apenas a data de nascimento.
Às vezes o nome, mas às vezes também o nome ou o sobrenome do pai. As bondosas senhoras do orfanato de Kovir guardaram o cartãozinho e o entregaram aos bruxos que me tiraram de lá. Quando me despedi de Kaer Morhen, e não foi uma despedida cordial, Vesemir me revelou meus dados verdadeiros. Pois Vesemir, assim como o velho Birinjolf antes dele, tem um arquivo com esses cartões deixados com os enjeitados, mas não permite a ninguém os ver. Contudo, às vezes faz exceções. Faz. Geralt despertou. É daí que eu sei que meu camarada Eskel, na verdade se chama Esau Kelly Kaminsky. Mas Eskel não gostava do nome. E dá para entender. Então imaginou uma abreviação a partir dos 2 primeiros nomes. E a você quando partiu, Vesemir revelou quem você é. Não. Quando você vai me ensinar essa finta? Essa, graça. O mandrito, depois, o molineto duplo e o tramazone. Primo, eu não dirijo uma escolinha de esgrima. E segundo, sim, preciso guardar alguns segredinhos de você, não é mesmo? Aqui está, experimente. A jaqueta era feita de couro leve com taxas nos ombros e mangas. Novinha em folha, mas não me cabe mais na barriga. E em você, olha, ficou perfeita. De agora em diante será sua. E aqui estão as luvas para completar o conjunto. Não agradeça. Finalmente, e isso se deu em meados de maio, no começo do mês de Blathy, chegou a hora de se despedir de Rocamora. Dos murros nos manequins de couro, da esgrima com bastões, do colchão estofado com ervilhas, dos rolinhos de carne, dos charutinhos de repolho e das panquecas com mel. Chegou a hora de montar na cela. Preston Holt ajustou as tiras e as correias das mochilas de Geralt. Verificou o cinturão e as fivelas das correias, os estribos. Depois verificou tudo mais uma vez. A decisão final afirmou enfim. Sobre sua colaboração comigo ainda não foi tomada por você. Não vou insistir, não vou obrigar, não vou apresentar um contrato para ser assinado. Por ora, trabalhamos com base na boa vontade e na confiança entre as partes. O portão de Rocamora se abriu com rangidos e estrondos. Siga o caminho, bruxo Geralt. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.